Oi, gente. Vamos agora para a segunda parte da nossa live sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Vou entrar um pouquinho na questão das sequelas que são provocadas pelo abuso. Muitas vezes aquela criança ativa, movimentada, entra num quadro de muito silêncio, muito quietinha, e literalmente faz depressão. O índice de suicídio infantil é muito alto. Eu não sei dizer para vocês o número não, mas eu me lembro que foi um dado que me assustou muito quando eu fazia faculdade. Porque a questão de suicídio não é muito divulgado, mas a faculdade falava sobre esse tema. E eu fico pensando que muitas dessas situações podem provocar essa questão do suicídio. O suicídio passa muitas vezes assim por negligência. Não dá uma atenção, a família não dá a atenção devida. A criança entra em depressão e fica num estado assim de confusão mental muito grande. Me lembro de uma situação de uma creche em que a gente desconfiava de que a criança estava sofrendo abuso, e era incrível quando a gente fazia algum comentário sobre o corpinho dela. Na creche que eu trabalhava, a gente tinha criança até 6 anos, e ela negava terminantemente. Ela dizia que tinha se machucado, que tinha coçado o bumbum, e a gente achava que era isso. A direção da escola tomou as devidas cuidados, né, que tinha que ter feito na época, que é a busca do conselho tutelar. Isso precisa acontecer. Alguém tem que denunciar. Então, essa depressão é uma sequela significativa e que é importante a gente observar. A criança que fica muito insegura, muito medrosa, alguma coisa que aparece de repente, que a gente não sabe o que é. Me lembro de uma situação de uma criança, e isso eu fui saber em adulto, tá? A pessoa adulta veio comentar que ela sempre fazia compra num determinado lugar. Era obrigação dela buscar o pão para casa, com 10 anos. E ela sofria abuso pelo dono da padaria. E toda vez que ela ia comprar pão, vinha novamente o abuso. E ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela tinha medo e não dava conta de falar. O cara ameaçava, dizia que ia matar a mãe, que ia matar a irmã, que ia não sei o que, tal. E ela não conseguia dizer em casa o que estava acontecendo. E esse abuso foi períodos muito frequentes, muito quase que diários na vida dela. Então, se a nossa criança tem medo de alguma coisa que ela não tinha, fique atento. Questão de ansiedade, dificuldade de dormir, respiração difícil. Observe essa sequela. A criança de começar a se sentir rejeitada, porque não era protegida, começa a brigar muito com a mãe, como se a mãe fosse responsável ou culpada por aquela situação. Situações do tipo assim, todo mundo adorava o tio, todas as crianças iam passear com o tio. E uma criança não queria sair, não queria passear com o tio. E ela começar a ser rejeitada pelas primas, ou pelos primos, porque ela não ia passear com o tio. Mas ela foi escolhida para sofrer o abuso. E isso assim foi algo muito complicado para ela. A criança começar a se sentir inibida, fica nos cantos. Essa criança fica silenciada, o abuso silencia, porque é uma dor. A criança entende que tem algo estranho, esquisito, mas ela não sabe verbalizar, porque não teve informação. Costuma acontecer de ter problemas cognitivos. A nota da escola, que geralmente era muito boa, passa a ter prejuízos. Sinais de atenção, um sinal de atenção. Começa a ter mania, fica enrolando cabelo, o tempo todo enrolando cabelo, mordendo canto de dedo, mordendo a unha. Atenção. Distúrbio alimentar, ou come muito pouco. Questão de dermatites, principalmente na área genital, isso aparece. Tive casos assim, de que isso foi dado como uma motivação de pesquisa, o que protegeu a criança, mas ela já tinha sofrido abuso. Comprometimento esquelético, e aí eu estou falando de pessoas que sofreu abuso na infância, e depois na adultez ela fecha
as coxas como que não tendendo a proteger os órgãos genitais, se fechou. Para tentar ver se aquilo não era continuado, né? Não continuava. Sonolência excessiva, que entra um pouco no quadro de depressão. Mudança súbita de humor, aquilo que eu dizia lá, ficar nervosa, brava, né? Ou então muito triste, né? Ou até entrar em quadro de mania, no sentido de ficar alegre demais, sabe? Quase que entrar num acesso de agitação motora. Hematomas, que pode aparecer no corpo. Eu me lembro de uma menininha de dizer assim, não, eu caí da escada. E não era nada disso. Pode aparecer doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Então, orientar é importante, é necessário, para que a criança realmente entenda que ela precisa ter um adulto de confiança, que ela precisa acreditar que tem um adulto que é capaz de protegê-la. O abuso sexual ele pode envolver forçar ou persuadir uma criança ou adolescente a participar de atividades sexuais. Me lembro de um filme que o pai trazia para casa os amigos para brincarem com o filho. Essas atividades podem envolver contato físico ou não. Como, por exemplo, encorajar a criança ou adolescente a visualizar imagens sexuais. Ou favorecer que tirem fotos ou que façam vídeos dessas crianças. Isso é uma outra forma também de abuso. Gente, se a criança falar a respeito de abuso, fique atenta, escuta, leve ela a sério. Não existe essas coisas de que a criança vai fantasiar abuso sexual. Antigamente os juízes diziam isso, que a criança fantasia. Mas o abuso sexual, ele pode ser dito e é importante. Vamos imaginar que a criança fantasiou aquilo. Vamos imaginar essa loucura. Eu acho tão improvável. Se houve isso, tem que ser pesquisado. Então, essa coisa, essa postura do adulto de escutá-la e procurar pesquisar o que está por trás, é necessária, é importante. Se você adulto, pai ou mãe, estiver alarmada ou sente vergonha quando a criança fizer algum comentário sobre isso, não demonstre, pois ela vai se sentir mais afetada. Não pressione. Apoie a criança. Não faça pré-julgamentos, para que ela não se sinta ainda mais angustiada ou culpada. Estou me lembrando aqui de situação de abuso por parte do padrasto, de como foi louco a forma como a mãe cuidou do caso. Se o menino ou a menina decide falar, anime-o, faça com que ele possa ter um campo aberto para que ele realmente possa desabafar o que acontece com ele. Tem crianças que dizem assim, eu não gosto do abraço dele. Coisa de estimular a criança a abraçar estranhos ou sentar no colo do Papai Noel. Acho que era hora de questionar isso também. Pode ser que incomode, mas falar sobre o abuso ou ouvir falar sobre o abuso são duas situações que incomodam. E busque um apoio, busque um especialista, busque um psicólogo ou um orientador voltado para esse trabalho de sexualidade que possa te ajudar. Não deixe isso passar em branco, ok? Escute a sua criança. Estou me lembrando de uma outra situação, de uma menininha uma menininha de 3 anos, que depois do banho, nuazinha, diz a mamãe, vamos brincar feito papai? Aí a mamãe, vamos brincar feito papai. Aí a garotinha diz, deita mamãe. E ela se deita em cima do rosto da mãe. E ela diz para a mãe, mas tem que fazer cosquinha, igual o papai faz.
Isso é muito preocupante, gente. Vamos dar atenção a essa questão